Olá pessoal, aqui é Matheus. Antes de dar início ao vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Assim você me incentiva a produzir novos conteúdos. Neste vídeo eu vou estar mostrando a vocês como criar uma API e essa API realizar as 4 operações do CRUD, que são criar um registro, certo, na tabela, ler esse registro, né, fazer a listagem, atualizar um registro e excluir algum registro, certo? Então, são as 4 operações do CRUD, né? Create, Read, Update e Delete. Eu já deixei aqui iniciado aqui no Champ o servidor web e o servidor de banco de dados, né? No caso aqui MySQL. Vou abrir aqui a pasta Explorer, o NHTDocs, e vou criar aqui uma pastinha chamada CRUD. Dentro de CRUD eu vou criar 2 arquivos. O primeiro vai se chamar index.php, que vai ser o ponto de entrada da API, e o segundo vai ser uma classe chamada person. Caso eu vou criar uma tabela para aguardar informações relacionadas a uma pessoa. Vou abrir aqui essa pasta, né, no VS Code, então você vai clicar com o botão direito aqui, abrir com Code, né, Visual Studio Code. Primeiramente eu vou fazer a modelagem da classe. Então aqui eu vou iniciar um script PHP, certo? Então eu vou escrever aqui class person e essa classe pessoa vai ter 3 atributos privados. Então eu vou definir aqui com ID, name e idade, que é o age. Certo? Preciso definir agora os getters e setters. Então eu vou definir aqui como public function set ID, que é para definir o ID. O ID vai ser um valor inteiro. Essa função não tem retorno, então é marcada como void, né? E aqui eu passo aqui, ó, this ID recebe o valor informado na variável ID, o parâmetro da função aqui, né? O valor que vai ser informado aqui. Agora eu preciso definir uma função de get, né? Para pegar o ID. Então vou criar uma função chamada getID. Essa função vai retornar o ID, que é um inteiro. E basta eu simplesmente dar aqui um return, cifrando disso, ID. Pronto, com isso aqui eu já criei o get e set do ID, né? Tem ferramentas, né, extensões do Visual Studio Code que faz isso daqui de forma automática, né? Assim como tem lá no Eclipse lá para programar o Java, né? O SGG. Mas aqui eu vou fazer de forma manual. Então tem aqui o name. Vou definir aqui o name e vou criar aqui um getName, que é para retornar o name. O name vai ser uma string, né? Então isso aqui vai ser string e aqui também string. Vai ser um texto, né? E basta agora definir o de idade, né? O age. O age vai ser um inteiro. Então coloco aqui age e o getAge, que é para obter a idade. Então aqui eu defini o get e set do age, o get e set do name e o get e set do ID. Então já está feito aqui os atributos e os métodos para definir, né, os valores. Vou definir aqui um valor padrão para o ID como 0, name como null e age como null. Certo? Vou definir isso daqui como padrão, como valores padrão. Pronto. Agora eu vou criar, poderia fazer em outro arquivo, mas vou criar aqui mesmo, as funções responsáveis por realizar as operações de inserção no banco de dados, leitura, atualização, né, que é o update, e exclusão, que é o delete. Certo? Então eu vou criar aqui uma função que vai retornar uma conexão com o banco de dados. Essa função vai ser privada, chamada connection.
e essa função connection ela vai retornar uma conexão. Eu vou utilizar o PDO para fazer a conexão com o banco de dados. Então, vou colocar aqui o PDO. Vou colocar esse barra aqui para não precisar escrever use, né? Aqui em cima. O certo seria fazer isso aqui, né? Use, PDO. E o indicado é utilizar namespace, né? Como eu não vou utilizar, então eu vou deixar sem o use, sem namespace. Vou colocar aqui o barra, porque se eu colocar o namespace, como já está com a barra, não preciso colocar o use lá em cima. Então eu vou fazer dessa forma, né? Aqui eu preciso passar uma query string de conexão. Como eu vou estar utilizando o MySQL, eu vou colocar aqui o drive como MySQL. Se você estiver utilizando outro banco de dados, você informa aqui o drive dele, né? Seja ele o Postgres, Oracle, SQLite, cada um tem ele. Tá? Cada um tem um drive diferente, né? Só é você olhar lá na documentação do PHP.NET, né? Então eu marquei aqui como MySQL. Aí aqui eu dou dois pontos, host. Aí o meu servidor de banco de dados está em localhost, né? Então eu coloco aqui localhost, ponto e vírgula. Eu poderia passar aqui a porta, né? Por padrão aqui é a 3306. Como está padrão, eu não vou informar a porta, né? Então eu vou deixar sem porta aqui. Aí eu preciso informar o dbname, que é o nome do banco de dados que eu quero me conectar. Vou criar esse banco index, que vai se chamar dbcrude. E por último aqui eu preciso informar o usuário e senha dessa conexão. Por padrão aqui no champ, o usuário é o root e a senha é vazio, né? Então abre uma string aqui vazia, certo? Então com isso aqui eu passei o drive do banco, que é o MySQL, o local, que está esse banco de dados, no meu caso aqui tem localhost, poderia passar o IP desse banco, né? E a porta, o nome do banco que eu quero me conectar, usuário e senha. Eu vou criar logo esse banco de dados, então eu venho aqui no MySQL, clico aqui em admin. Por padrão aqui no champ tem uma ferramenta web chamada phpMyAdmin, que permite gerenciar o banco de dados MySQL, ou MariaDB, no caso. Clico aqui em base de dados, escrevo aqui o db_crude, isso aqui vai ser o nome do meu banco de dados, né? E aqui eu vou marcar a colação desse banco de dados, né? O char7, o TF8 Unicode CI, esse daqui. Criar, então já criei a base de dados, e quando eu executar essa conexão já vou obter sucesso. Vou marcar aqui um retorno para essa função. O retorno dessa conexão vai ser um PDO. E agora basta eu criar as funções de inserção, atualização, leitura, né, e exclusão, né, o CRUD. Então eu vou criar aqui funções públicas. Public function create. A função create, ela vai retornar o array. Pronto. Primeiramente é necessário eu criar uma variável aqui com, que vai guardar a conexão com o banco de dados. Então eu vou chamar aqui a função connection, né? O método connection. E para eu inserir uma pessoa no banco de dados, eu vou chamar aqui de conexão uma função chamada prepare, que serve para você preparar uma string para ser executada. Então eu vou escrever aqui, ó, insert intro person, vai ser o nome da tabela, person. Aqui eu poderia informar as colunas dessa tabela e depois os valores, sendo que aqui para mim não é interessante informar as colunas, então eu vou passar somente os valores. Vou criar logo essa tabela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Criar aqui person, vai ter 3 colunas. A primeira coluna vai se chamar ID, a segunda vai se chamar name e a terceira vai se chamar age, que é a idade. Okay? Name vai ser um varchar de 255, certo? Vai guardar até 255 caracteres. Age vai ser um inteiro e ID vai ser um inteiro, sendo que auto-incrementa. Como eu marquei aqui auto-incremento, ele já colocou aqui como primary key, né? Chave primária. Vou escolher aqui o motor de armazenamento MySun e colação a mesma do banco, o TF8 Unicode CI, essa daqui. Vai ficar igual, né? Se vocês quiserem ver o SQL para criar tabela, vocês clicam aqui para visualizar.
Ele mostra todo o create table, né? Tal. Clico aqui em guardar que ele vai executar a query de criação, né? Então já tenho aqui a tabela criada. O ID vai ser auto-incremento, né? Perceba que eu não marquei nenhuma coluna como nulo, né? Então é obrigatório informar os 3 parâmetros. Somente o ID, que eu não preciso informar na inserção, já que ele vai ser gerado pelo banco de dados, né? De forma automática. E é isso, a tabela está criada e está vazia, né? Tá vazia. Pronto. Então agora eu preciso informar aqui os valores, né? Então eu vou colocar aqui como null. Esse primeiro valor corresponde ao ID. O ID é auto-incremento, né? Então eu não preciso informar. Coloco como null. E aqui eu vou informar aqui o nome e a idade. Para evitar SQL injection, o PDO ele tem algo chamado de queries parametrizadas, certo? Então eu costumo chamar isso de marcadores, né? Então eu vou definir um marcador aqui chamado underline name, vírgula, underline age. Esses marcadores aqui vão ser utilizados em um statement. Então eu vou criar aqui uma variável chamada stmt, statement, e vou chamar aqui statement bind value, e eu vou fazer o replace, né, a troca dos valores, onde tem aqui name, vai passar a ter o nome da pessoa. Então eu vou colocar aqui underline name, vírgula, e aqui eu passo o this getName, né, que ele retorna o nome da pessoa. Por último aqui, o terceiro parâmetro, que é opcional, eu posso indicar o tipo de dado que eu estou passando aqui no bind value, né? No caso, eu posso colocar aqui o barra PDO, para underline str. Eu estou marcando aqui o nome dessa pessoa como string, né? Então ele só vai aceitar string. Vou duplicar isso daqui, vou fazer agora para age. Aqui vai ser a idade. E vou marcar aqui como inteiro, né? Int. Pronto. Dessa forma aqui, eu já estou me prevenindo de SQL injection. Então, por exemplo, se eu passar aqui onde tem name, uma query SQL maliciosa, né? Que pode executar lá um drop table, um truncate, né? Um alter table, qualquer coisa dessas. Ele vai prevenir, né? Vai limpar essa string e não vai deixar essa string afetar meu banco de dados, né? Então com isso daqui eu já estou protegido de SQL injection. E como eu marquei aqui com para, né, PDO para, ele só vai deixar aqui que no name seja passado string e aqui no age seja passado somente um valor de número inteiro. Então isso daqui é outra proteção que o PDO já possui. Okay? Após fazer toda essa configuração, eu preciso executar essa query, né, para inserir o usuário no banco de dados. Então eu vou chamar aqui ó, stmt e vou chamar a função execute, que vai executar. Essa função execute ela vai retornar um valor booleano, né, um verdadeiro ou falso. Como ela vai retornar um booleano, eu vou colocar aqui ó, um if. Então, se eu inserir com sucesso, né, esse usuário no banco de dados, eu quero pegar o ID dessa inserção. Lembrando que o ID vai ser gerado pelo banco de dados, né, já que a tabela ela possui aqui a coluna ID como auto-incremento. Né? Então, eu vou pegar o valor que foi gerado lá no banco de dados pelo auto-incremento. Para pegar esse valor, você colocar conexão last insert ID. Você chama essa funçãozinha aqui que vai trazer o ID que foi gerado no banco de dados. Com esse ID, eu posso setar aqui diretamente, ó, cifrão this set ID. Então, eu vou setar aqui na própria classe, né, na instância da classe, o ID que foi retornado lá pelo banco de dados. E com isso aqui eu vou retornar aqui, eu dar um return cifrão this read. Essa função read aqui não existe ainda na classe, né? Eu vou criar ela. E por último aqui eu vou dar um return um array vazio. Pronto. Então aqui o create já está feito, né? Perceba que está reclamando porque eu não criei ainda o read. Pronto. Agora eu vou duplicar isso daqui e vou criar a função de read, né? O read vai retornar um array e aqui vai ter o select, né? Então eu vou colocar aqui um select asterisk from person. Então ele vai listar as pessoas, né, lá da tabela.
person. E eu não preciso passar isso daqui, né? Bind value, já que eu não coloquei marcadores na minha query. Basta somente eu executar. E dessa forma aqui, esse select, ele pode retornar mais de uma pessoa. Como ele pode retornar mais de uma pessoa, eu simplesmente pego aqui o statement, chamo statement, e dou um fetch all. Esse fetch all pode receber aqui um parâmetro, né, como argumento, e esse parâmetro ele pode indicar duas coisas. A forma de retorno da função fetch, certo? Então, eu vou colocar aqui barra PDO, dois pontos, e tem a função aqui, o fetch assoc. Quando eu defino fetch assoc aqui, essa função fetch all, ela vai retornar um array associativo. Então, vai ter aquela questão de chave e valor, né? Então, a chave vai ser o nome das colunas, vai ser ID, name e age, ou eu poderia colocar aqui object, que vai retornar um objeto. No meu caso aqui eu vou deixar como associativo mesmo. E pronto, já está feita a parte da listagem de todos os dados, né, das pessoas na tabela. Sendo que dessa forma aqui eu estou trazendo todos os dados. E se eu quiser trazer somente de uma única pessoa? Né, como é o caso disso daqui, né? Eu setei o ID e dei um read. Né? Eu quero trazer somente do usuário que eu criei aqui. Para isso, você pode criar um if aqui em cima e fazer o seguinte: cifrão diz get ID. Então, se o ID for igual a 0, né? Então, se eu não informei o ID, ele vai fazer isso daqui. Mas se eu informei, vou duplicar isso daqui. Se eu informei o ID, e lembrando que o ID ele é um número maior que 0, né? Então, se for maior que 0, eu dou um where, né? Aqui, ó, where ID é igual a $_id. Criei um marcador aqui. E como eu criei um marcador, eu preciso dar o bind value, né? Então aqui stmt bind value. Coloco o nome do meu marcador igualzinho, né? Eu poderia usar aqui marcador dessa forma ou utilizar a interrogação, mas eu prefiro utilizar o marcador para não precisar ficar contando quantas interrogações tem, né? Você acaba se perdendo. E como o ID é um número inteiro, eu vou marcar aqui ó, com PDO, dois pontos, para underline int, né? É o número inteiro. Pronto. Dessa forma aqui eu já fiz o read, certo? O read para a listagem de todas as pessoas, né, na tabela, e aqui somente de uma única pessoa. Se tiver errado aqui o valor, ou se não conseguir listar, né, ele vai retornar um array vazio. Pronto. Então, o create e o read já está ok. Falta fazer o update e o delete, né, do CRUD, certo? Então, o update é semelhante ao create, então vou copiar aqui. Okay. Vou mudar aqui o nome da função para update. E a diferença do update para o create é que no update eu tenho que informar o ID, né? Então, aqui está errado. Vou copiar isso daqui. Pronto. Então vou passar aqui name, age, ID e vou mudar a query aqui. Para atualizar um dado no banco de dados, eu utilizo o update. Eu quero atualizar aqui uma pessoa, person, e eu tenho que informar os dados, né, que eu quero atualizar. Eu quero atualizar o quê? O nome, name, vai ser igual a dois pontos, underline, name, que é o marcador, vírgula, outra informação, que é a idade, né? Eu quero atualizar também a idade. Dois pontos, underline, age, ok? Sendo que dessa forma aqui que eu fiz, se eu, por exemplo, tiver lá no banco de dados uma pessoa chamada Matheus, 22 anos de idade, e eu passar outro dado aqui, por exemplo, Luana 20, todas as pessoas desse banco de dados vai se tornar Luana com 20 anos. Então aqui eu danifiquei meu banco de dados, né? Eu alterei todos os registros para o mesmo nome e mesma idade. Para evitar isso, vocês precisam utilizar a cláusula where, certo? Então dessa forma aqui eu evito, no caso,
modificar todos os registros no banco de dados, né? Eu vou modificar somente um único registro. Então eu coloco aqui 2 pontos underline ID. Pronto. Então aqui eu estou passando o name, a idade e o ID, né, da pessoa em específico que eu quero alterar, né, os valores. Pronto. E por último eu dou um read, que é para retornar diretamente, né, as alterações que eu fiz nessa pessoa em específico. Bom, então o update já está feito. E por último falta fazer o delete. O delete é um pouco parecido com o insert, né? Então o delete eu também preciso passar o where, né? Então vou fazer aqui, ó, delete from, para inserir a insert into, né? E aqui é o delete from, né? Então delete from person. Dessa forma aqui, como está a query, se eu executar no banco de dados, vai apagar todas as pessoas lá. Então eu preciso informar o where para apagar somente uma. Onde o ID for esse daqui. Então, delete na tabela pessoa, onde o ID for igual ao que eu passei aqui. Então, vou apagar somente uma única pessoa. Pronto. Eu não posso dar um read depois, porque eu não posso retornar algo que não existe mais na tabela, né? Então, esse read aqui fica antes. Então, vou colocar aqui antes person. Eu leio primeiro, excluo, depois aqui retorna a pessoa que foi apagada lá do banco de dados. E tem que mudar aqui o nome do método, né, para delete. Pronto, com isso aqui eu criei as 4 funções do CRUD. O create, read, update e delete. Certo? Agora basta fazer a API para utilizar essas funções. Então vou vir aqui no index, vou iniciar aqui meu script PHP, vou requerer aqui o arquivo person, require person.php. O interessante das APIs é devolverem um JSON, né? Um JSON XML. Então vou marcar aqui um header content -type, 2 pontos, application /JSON, dessa forma. Vou criar aqui uma variável chamada data, que vai conter aqui o retorno dessa API. E por último aqui embaixo eu vou dar um die, que é onde eu vou retornar os dados, né? Vai ser um JSON encode data. Então eu vou encodar esse array, né, para uma string JSON. Pronto. E aqui eu vou fazer a lógica da aplicação. Então eu vou criar aqui 4 variáveis. A primeira eu vou chamar de fn, que vai conter a função que eu quero executar na API. Vou utilizar o request aqui, ó, fn. Em fn aqui eu vou informar a função. A segunda vai ser o id. Então eu vou colocar aqui o request id. Se eu não informar o id, eu vou definir o id como 0, né, o padrão. E vou criar aqui um age e um name, né? Então name, aqui é name. Se não tiver o name, eu vou definir como nulo. E aqui o age, também como nulo. Pronto, dessa forma aqui eu já estou obtendo as informações que são enviadas na requisição. E agora basta fazer a lógica aqui para poder trabalhar com as 4 funções do CRUD, né? Então vou colocar aqui fn, se fn for igual a create, então eu quero criar uma pessoa lá na tabela, né? E o name for diferente de nulo, né? Então eu estou informando o name. E o age for diferente de nulo também, então eu passo aí o name e o age, né? Lembrando que o ID não precisa ser informado, já que ele vai ser gerado na inserção. Basta agora eu criar aqui uma instância, né, de pessoa, person. Atribuir aqui uma variável chamada person. Eu posso até setar aqui fora o ID, ó, dessa forma aqui. Já que se eu não informar o ID vai ser o 0, né?
Deixei dessa forma aqui. E aqui eu faço a lógica, né, de inserção. Então coloco aqui o person set name. Então vou definir o name dessa pessoa. E vou definir aqui a idade, né, o age. Ok? Age. Então aqui já fiz a primeira parte do CRUD, né, o create. Então aqui eu já defini o name e a idade, basta agora eu executar a função que insere realmente o dado na tabela. Então eu vou chamar aqui o person create. O create ele vai retornar um vetor, né, um array, e esse array eu vou setar em data. Então eu vou definir aqui em data uma chave chamada person, que vai conter o retorno da função create. Ok? Pronto, então o create já está feito, eu vou fazer agora os demais. Certo? Então eu vou até duplicar isso daqui. Ó. Agora eu vou fazer o read. O read, só preciso informar isso daqui. Ó. Read é bem simples, né? Só preciso passar ou não o ID. Se eu não informar o ID, ele vai trazer a listagem de todas as pessoas na tabela. Se eu informar o ID, ele vai trazer somente daquela pessoa em específico. Então o read já está feito. Vou fazer aqui o update. O update é semelhante ao create, né? Sendo que eu preciso informar o ID. Como eu já passei lá em cima o ID aqui, ó, eu não preciso fazer de novo aqui, né? Então deixo dessa forma e mudo aqui para update e update, certo? Do jeito que eu já fiz aqui. E por último o delete. O delete eu preciso informar somente o ID, ok? Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Se ID e cifrão ID for maior que 0, então informei o ID. E a mesma coisa para aqui, ó. Eu não preciso desse name e age. E aqui eu troco para delete. Ok? Com isso aqui, minha API já está feita. É uma API bem simples, né? Eu não fiz nada muito complexo. Mas basta agora somente testar. Então eu vou abrir aqui, ó, localhost, CRUD. Ele deu esse errinho aqui, dizendo que não está definida. Realmente não passei, né? O FN. Se você quiser ignorar esse erro aqui, você pode definir um valor padrão, assim, ó. Pode colocar aqui como nulo. Dessa forma aqui ele vai retornar um vetor vazio, né? Então eu não informei nada, né? Pronto. Percebo que minha tabela está vazia, né? Então eu vou criar aqui uma pessoa. Para criar a pessoa eu preciso informar o FN, né? A função que eu quero executar. Quero executar o quê? O create, certo? Eu quero criar uma pessoa com o nome de Matheus, ok? E idade de 22, certo? Quando eu der Enter aqui, ele vai me retornar aqui o resultado da criação dessa pessoa. Então ele criou aqui uma pessoa com ID 1, nome Matheus e idade 22. Deixa eu ver aqui na tabela. Pode ver que foi inserido com sucesso, ok? Vou fazer aqui a listagem. Lembrando que tem dois modos de listagem, né? Tem essa listagem aqui, que é a listagem completa, que vai listar todos os dados. Certo? No caso aqui, como eu só tenho uma pessoa, né? Só listou uma. Mas eu vou trocar aqui, por exemplo, para a Luana. Luana 20. Então aqui eu tenho dois registros, ok? Então se eu atualizar lá na tabela tem Matheus e Luana agora. Se eu atualizar aqui no Reader, ele retornou os dois registros. Sendo que como tem duas funcionalidades do Read, né? A listagem completa e a listagem somente de um único elemento, eu posso informar aqui o ID. Ó. Então se eu informar aqui o ID e colocar aqui, por exemplo, aqui como 1 e der Enter, ele vai trazer somente as informações de Matheus. Se eu colocar o 2, ele vai trazer somente de Luana. Se eu não colocar o ID, ele vai trazer a listagem total da tabela, ok? É interessante que na listagem da tabela você traga, né? Por exemplo, se fosse uma tabela de notícias, é interessante trazer a notícia mais recente. Né? Então, para fazer essa listagem da notícia mais recente, né, ou da pessoa, da última pessoa que foi adicionada, você poderia vir aqui na classe pessoa, na parte do select, e fazer a ordenação aqui. Ó. Você poderia colocar aqui um order
um order by ID e colocar aqui, por exemplo, como desk. No caso, eu vou fazer uma listagem do último registro para o primeiro, né? Então, de forma decrescente, né? Assim, ó, do último para o primeiro. O padrão é o ASCII, né? Que é o ascendente. Certo? O padrão é o do menor para o maior e o desk é o contrário, certo? Do maior para o menor. Ok? Inverte. Pronto, então aqui já está feito o create, o read, vou mostrar agora funcionando o update, né? O update é semelhante ao create, né? Sendo que eu preciso informar o ID. Então eu vou trocar aqui para update, passar o ID aqui, ó, e vou trocar aqui o nome de Matheus. Cadê? ID 1, name, Matheus, para Matheus Araújo. Posso até colocar a acentuação aqui, já que a tabela está preparada para receber a acentuação, né? Então vou dar um enter aqui, ó. Ele retornou o dado já atualizado, né? ID 1, Matheus Araújo, 22 anos. Se eu atualizar lá na tabela, person, já está atualizado certinho, certo? Pronto, o update está ok. E agora eu vou fazer a parte da exclusão. Posso até listar aqui novamente no reader, para vocês verem. Está ok, né? E vou fazer agora a exclusão. Para fazer a exclusão, você vai utilizar o delete, né? A função delete. Delete. E tem que informar o ID, né? Por exemplo, eu vou excluir aqui Matheus. Então, vou colocar aqui 1. Certo? Então, ele retornou aqui o dado da pessoa que foi apagada, né? Vou atualizar aqui na tabela. Só existe agora a Luana. Ok? Se eu listar aqui, ó, vocês podem ver que só tem ela. Ok? Então, aqui está feita uma API que devolve um JSON. Se você tentar fazer uma requisição através de JavaScript, né, para essa API, vai dar um erro de cores, né? Então vocês podem vir, por exemplo, aqui, ó, pesquisar por cores PHP e copiar. Deixa eu ver se eu acho fácil. Pronto, isso daqui, ó. A sua API funcionar direitinho. Você pode simplesmente pegar isso daqui, jogar aqui no início, ó, sua aplicação, coloca aqui dessa forma. E você já vai ter uma API, certo? Que vai aceitar requisições via Ajax, por exemplo, né? Posso até fazer um vídeo depois falando sobre isso. E para mostrar que estava funcionando tudo certinho, ó, da mesma forma, cria aqui o Luana, se eu ficar atualizando aqui, vai criar várias também. Criou vários registros. Vou listar aqui, ó, certo? Posso atualizar aqui, por exemplo, o ID 3, trocar aqui de Luana para Matheus Araújo. Aqui, 3 aqui, certo? Virou Matheus Araújo. E vou excluir aqui o ID 5, por exemplo. Pronto, excluiu. Ficou dessa forma aqui a tabela, certo? A listagem. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.